questionário sobre lei de drogas. Já é o segundo questionário, abordando só questões de concurso. Tanto os concursos jurídicos como concursos policiais. Questão que caiu para delegado de polícia. Banca UEG 2018, Goiás. Dispõe a Lei 11.343 de 2006, em seu artigo 28, que para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: 1. Advertência sobre o efeito da droga. 2. Prestações de serviço à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Referida a lei, dispõe que as penas previstas no inciso 2 e 3 do caput do mesmo artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de... Então, é prestação de serviço comunidade e medida educativa de comparecimento a programa. Qual o prazo máximo dessas leis? E as opções vêm 4 meses, podendo, em caso de reincidência, 8, B, 5 meses, caso de reincidência 10, C, 3 meses, caso de reincidência 6, D, 2 meses, caso de reincidência 4 e 1 mês, caso de reincidência 2. A resposta está no parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 28. As penas previstas no inciso 1 e 2 do caput serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses e, em caso de reincidência, pelo prazo máximo de 10 meses. 2. Uma questão interessante, ano de 2018, TJ de São Paulo, prova para juiz. Na verdade, são 4 alternativas, mas eu vou abordar só o que relaciona à lei de drogas. Certo ou errado? Para majoração da pena no tráfico transnacional ou entre estados da federação, é necessária a efetiva transposição de fronteiras, sendo insuficiente a demonstração inequívoca de intenção de realizar o tráfico internacional interestadual. Repetindo, para a majoração da pena de tráfico internacional ou interestadual é necessária a transposição de fronteiras, sendo insuficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico internacional ou interestadual. A alternativa está errada. A súmula 607 do STJ diz que a majorante do tráfico transnacional de drogas se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Então, súmula 607 do STJ. Outra questão é juiz substituto de São Paulo, 2018, Banca Vunesp. Também de 4 opções, eu vou ler só que tange ao tráfico de drogas, só a lei interessante. Em se tratando de posse de drogas para o consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, os lapsos prescricionais, tanto da pretensão punitiva quanto da executória, são de 2 anos, reduzido pela metade se o agente ao tempo do crime era menor de 21 ou na data da sentença maior de 70. Então, em se tratando da posse do tráfico de drogas para consumo pessoal, previsto no 28, os lapsos prescricionais, tanto da pretensão punitiva quanto da executória, são de 2 anos, reduzido na metade se o agente ao tempo do crime era menor de 21 ou na data da sentença maior que 70. O artigo 30 da referida lei diz que prescreve em 2 anos a imposição, ou a pretensão punitiva, e a execução das penas, que é a pretensão executória, observado no tocante à interrupção do prazo disposto no 107 seguinte do Código Penal. Então está certa a questão. Outra questão, prova de delegado federal 2018, Banca CESP. Prova de escrivão de Polícia Federal. Em caso de prisão por tráfico de drogas ilícitas, o juiz não poderá substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Em caso de prisão por tráfico de drogas, o juiz não poderá substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, certo ou errado? Esse, inclusive, era uma questão só de certo e errado. Então está a resposta errada. A vedação da conversão da pena do tráfico privilegiado em pena restritiva de direito foi declarada inconstitucional pelo Supremo em sede de controle difuso e teve sua eficácia suspensa pela Resolução número 5 de 2012 do Senado Federal. Agora sim, uma questão de delegado de Polícia Federal 2018 CESP. Em diligência com o objetivo de combater o tráfico internacional, policiais federais localizaram uma plantação de maconha e encontraram equipamentos utilizados para embalar a droga.
embalar a droga. No local foram apreendidos dinheiro, veículos e foram presas 5 pessoas. Nessa situação hipotética, independentemente de autorização judicial, a autoridade policial deverá proceder de forma a garantir imediata destruição da plantação, que poderá ser queimada, devendo preservar apenas quantidade suficiente de droga para a realização da perícia. Então a questão trata: independentemente de autorização judicial, a autoridade policial deverá proceder de forma a garantir imediata destruição da plantação, que poderá ser queimada, devendo preservar apenas quantidade suficiente de droga para a realização da perícia. Certo ou errado? Certo, não precisa da autorização judicial. A droga apreendida com flagrante precisa de autorização judicial e a destruição será feita em 15 dias pelo delegado. A droga apreendida sem o flagrante precisa de autorização judicial e a incineração será feita em 30 dias pelo delegado. No caso de plantação ilícita, não precisa de autorização judicial e a destruição será imediata e é realizada pelo delegado de polícia. Outra questão do delegado de Polícia Federal, CESP 2018. Em viagem pela Europa, Ronaldo, primário, bons antecedentes, não integrante de organização criminosa, adquiriu 15 cápsulas de entorpecente LSD com o objetivo de obter lucro capaz de custear as despesas pela viagem. De volta ao Brasil, Ronaldo foi preso em flagrante quando tentava vender a droga. Nesse caso seja condenado pelo tráfico de entorpecentes, Ronaldo poderá obter a redução da pena de 1/6 a 2/3. Então, viagem pela Europa, adquiriu 15 cápsulas de LSD, réu primário, bons antecedentes, não integrante de organização criminosa, foi preso no Brasil em flagrante tentando vender a droga. Caso seja condenado pelo tráfico, obterá a redução de 1/6 a 2/3. Certo ou errado? Tá certo, é o famoso tráfico de drogas privilegiado previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Nos delitos previstos no caput 33 e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Isso é visto na terceira fase da dosimetria da pena e pode levar a pena aquém do mínimo legal. Redução de 1/6 a 2/3. São 4 requisitos cumulativos. Se faltar um requisito, já não pode aplicar. Tem que ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar a organização criminosa. De acordo com o STF e o STJ, o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo. Se o agente preenche os 4 requisitos, a diminuição de pena dele é obrigatória. A quantidade de droga apreendida não é requisito para a incidência da diminuição. Os requisitos para a diminuição são previstos de maneira exaustiva no parágrafo 4º do artigo 33. Logo, o magistrado não pode levar em consideração nenhum outro critério para a incidência do privilégio, como, por exemplo, a quantidade da droga apreendida. No RHC 138715 do Mato Grosso, o Supremo diz que a quantidade de drogas não pode automaticamente levar ao entendimento de que o paciente faria tráfico, seu meio de vida, ou integraria uma organização criminosa. Então, a quantidade de droga apreendida não pode ser critério para determinação do quantum da diminuição. Isso porque a quantidade de droga já é considerada no momento da fixação da pena base. E se a quantidade fosse critério também do quantum para o privilégio, haveria o bis in idem. Então agora 2018 também, banca Consulplan, prova de juiz de direito de Minas. Essa era uma questão com 4 alternativas, onde tinha que responder qual era a correta e misturava, né? Aquela de 1, 2, 3, 4, qual é a correta? 3, 1 e 2, 3 e 4. Eu vou ler só a interessante no estudo da lei de drogas. No procedimento da lei antidrogas, após o oferecimento da denúncia, deverá o juiz imediatamente recebê-la ou rejeitá-la. No caso de recebimento, deverá determinar a intimação do réu para apresentar a defesa prévia. Então, repetindo, no procedimento da lei de drogas, após o oferecimento da denúncia, deverá o juiz imediatamente recebê-la ou rejeitá-la. No caso de recebimento, deverá determinar a intimação do réu para apresentação de defesa prévia. Certo ou errado? Resposta errada. O artigo 55 é claro, diz que, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias.
O artigo 56 diz que, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do MP, do assistente, se for o caso, requisitará os laudos periciais. Outra questão, também 2018, banca UEG, Polícia Civil de Goiás, delegado de polícia. O juiz, na fixação das penas previstas na Lei 11.343 de 2006, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza, a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e, aí vem as opções. A. Os motivos do agente, a culpabilidade do agente, os antecedentes do agente, a conduta social do agente e a condição financeira do agente. Então, A, B, C, D, E. A, os motivos do agente. B, culpabilidade. C, antecedentes do agente. D, a conduta social. Ou E, a condição financeira do agente. Então, a resposta é a conduta social do agente. Fala no artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza, a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente. Conduta social do agente. Deve ser um negócio complicado para o juiz considerar assim que conheceu o sujeito, ou melhor, nem conheceu, né? Durante aquela breve audiência. Enfim, é isso aí, artigo 42 da 11.343, Lei de Drogas. Questão considerada difícil, tá? Mais de metade de erros, ou em torno de metade dos erros dos concursandos que fizeram. Uma questão interessante também do ano de 2018 da banca FGV para o TJ de Santa Catarina para analista jurídico. Fala que em inovação legislativa, a Lei de Drogas, em seu artigo 33.4, trouxe a figura do tráfico privilegiado, em especial para mitigar a severa punição do tráfico de drogas para o chamado tráfico de primeira viagem. Sob as previsões e o tema de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a condenação por tráfico, ainda que privilegiado e com pena inferior a 4 anos, não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, A basicamente fala que a condenação tráfico privilegiado não permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. B. O benefício do tráfico privilegiado poderá ser aplicado ainda que o agente também condenado pelo crime de associação por tráfico. Então, poderia ser tráfico privilegiado e associação por tráfico. C. A quantidade de drogas poderá ser considerada no momento da aplicação da pena base, mas não a natureza do material apreendido. Ou seja, na pena base pode a quantidade, mas não a natureza. D. O regime inicial do cumprimento de pena diante do tráfico privilegiado deverá ser necessariamente fechado. Ou o tráfico privilegiado poderá ser reconhecido mesmo diante da figura do tráfico majorado. Resposta correta, letra E. O tráfico privilegiado pode ser reconhecido mesmo diante da figura de tráfico majorado. As circunstâncias majorantes não interferem na análise da figura privilegiada, que apenas exige um réu primário, bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas. E que, não integre também a organização criminosa. O tráfico privilegiado não é equiparado ao hediondo, a crime hediondo. Questão também relativamente complicada, onde metade dos concursandos errou essa questão. Então aí, mais uma vez, observando como as questões vão se repetindo quando trata do mesmo tema, delegado de polícia substituto, Polícia Civil de Minas, 2018, banca Funark. Considerando exclusivamente o disposto na Lei de Drogas acerca do procedimento da destruição de drogas apreendida no curso de investigações, é correto afirmar que, no termo da lei, a destruição da droga apreendida sem a ocorrência do flagrante será feita por incineração, prazo máximo de 30 dias da data da determinação judicial. B. Na hipótese da ocorrência da prisão em flagrante, estabelece a destruição de drogas apreendidas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do MP e da autoridade sanitária, levando em consideração a necessidade da determinação judicial para a destruição.
C. Na hipótese da prisão em flagrante, estabelece que a destruição das drogas será executada pelo delegado competente no prazo de 15 dias, sem a necessidade do MP da autoridade sanitária, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Ou D. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência do flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 15 dias, contados da data da apreensão, guardando uma amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Resposta correta, letra B, de Bravo. Na hipótese de ocorrência de prisão em flagrante, a Lei de Drogas estabelece que a destruição das drogas apreendidas será executada pelo delegado competente no prazo de 15 dias, na presença do MP e da autoridade sanitária, levando-se em consideração a necessária determinação judicial para a destruição. Questão considerada difícil, com a maior incidência de erros aí, bem maior que a metade, coisa de 70% de erros. E uma questão que a gente já tinha até mencionado aqui no próprio questionário. Então fica legal fazer esse questionário só de uma determinada lei, que você vê que as questões se repetem, que invariavelmente o concursando vai acertar, ou a pessoa que estiver trabalhando com aquele tema, quando precisar de um apontamento jurídico, ou precisar saber qual é a determinada forma de agir, isso aí é uma coisa que acontece mesmo na prática do dia a dia. Essas questões de concurso, muitas delas são feitas um aspecto meramente técnico da lei, sem correlação nenhuma com a prática, mas muitas têm você vê que tem uma relevância, tem fatos que acontecem realmente na prática policial, na prática judicial. Então, encerrando esse questionário, se alguém gostou, é um questionário que eu uso para estudar mais uma vez, não, a minha intenção não é dar aula para ninguém, até porque eu não tenho capacidade disso. Mas quem tiver interesse de acompanhar esse e outros questionários, pode se inscrever aí, coloca essa playlist, começa a seguir a playlist, que eu vou colocando esses questionários conforme for estudando. Grande abraço a todos. Muito obrigado.